E vamos seguir para o espaço de análise para falar sobre os vários projetos da Fundação para o Desenvolvimento das Comunidades FDC. Um dos projetos é esse de sensibilização, consciencialização para a gestão de higiene menstrual e também a promoção dos direitos humanos. Tenho cá no estúdio Adelino Xirinda, ele que é o diretor de programas da FDC. Muito obrigado por estar cá conosco. Vamos começar por falar sobre esta da higiene menstrual, tendo em conta que aproxima-se a data do Dia Mundial da Consciencialização, que é 28 de maio, e queremos saber quais são os principais desafios no que diz respeito à promoção deste direito para as raparigas em idade escolar. Bom dia, Isabel. Bom dia, telespectadores da STV, e agradeço desde já em nome da FDC, instituição que eu represento, por este convite para virmos falar e debater um pouco em relação àquilo que são os programas que são implementados pela FDC. Como disse bem, a gestão menstrual é parte de vários projetos que a FDC tem e que tem como grande objetivo consciencializar e dar um pouco de dignidade às raparigas como um direito que lhes assiste, que é responsável pela Maria. E este programa da gestão menstrual enquadra-se dentro de vários programas que a FDC implementa e está extremamente ligado à questão da retenção da rapariga na escola. Nós sabemos que quando chega a idade da mulher, começar-se a tornar mulher, no verdadeiro sentido da palavra, e começar a menarca, existe uma série de processos que esta mulher passa. E um dos processos tem a ver com a retenção da rapariga dentro da escola. Porque muitas das vezes, durante aquele período menstrual, que estamos a falar de 5, 7 dias para uma mulher com uma saúde normal, várias raparigas têm tido dificuldades muito grandes em se fazer a escola, porque não têm estas condições básicas, estão desprovidas de kits de dignidade para poderem estar à escola e muitas das vezes faltam durante aqueles dias. E quando fazemos as contas durante o ano, vemos que perderam muito tempo em relação... E muitas acabam perdendo o ano por causa disto. Exatamente. E existe também a questão da estigmatização, porque por falta de informação os próprios rapazes começam a fazer bullying para essas raparigas e limitam as raparigas de praticar certas atividades como desporto, educação física e por aí em diante. Mas como é que a nível doméstico e a nível escolar é gerido esta questão da higiene menstrual? Tanto a nível de informações para ela, porque muitas das vezes aquilo começa, sabemos que é um fenómeno natural, biológico, mas às vezes começa, elas não têm nenhuma informação a partir de casa. Cabe aos pais, à mãe em particular, às irmãs, explicar o que é que vai acontecer quando chega este período. Também a escola tem este papel, mas muitas vezes isto não acontece, acaba embaraçando as raparigas muitas vezes. Claramente, em todos os aspectos, a base da educação do indivíduo é a família. E nós sempre fazemos consciencialização para a mudança de comportamento para que este assunto comece a ser abordado dentro de casa, porque é lá onde nós temos a segurança, é lá onde nós temos a certeza que os assuntos vão ser abordados de forma muito clara. Mas a escola também tem um papel muito importante, porque a escola tem a capacidade de explicar os fenômenos biológicos naturais que ocorrem numa pessoa e principalmente que ocorrem numa mulher. E o que nós fazemos é não só passar esta informação em termos de mudança de atitude, por isso que o lema para este ano, ao nível do nosso projeto, nós dissemos por uma gestão menstrual sem tabus, porque isto vai fazer com que as coisas sejam abordadas de forma clara, de forma direta e que sejam explicados todos os pormenores que possam surgir em termos de dúvida para esta rapariga. E o projeto, o que faz ao nível das escolas, é aliado à questão da retenção da rapariga na escola, como disse a princípio. E o que nós tentamos fazer é identificar dentro da escola aquelas raparigas que não têm condições de terem kits de dignidade para ir para a escola. Não só provendo desses kits de dignidade, mas também fazendo uma educação em saúde sexual e reprodutiva para também conseguirem perceber todo o processo. É importante não só termos uma ação reativa, mas também precisamos ter uma reação preventiva para garantir que a rapariga tenha consciência por que aquilo tem que acontecer, quando é que aquilo tem que acontecer e como é que Esta é a informação que devia partir de casa, né? Que às vezes chega. E esta promoção também é feita a nível das escolas, que a FDC faz? Esta informação é feita diretamente ao nível das escolas. Há um treinamento que é dado aos professores
alguns professores que fazem parte deste programa, nós estamos a falar de presença da FDC em cerca de 96 distritos deste país e estamos a falar de um trabalho que é feito a nível de cerca de 3.000 escolas ao nível do país todo. Então, há um grupo de professores que foi formado, estamos a falar de cerca de 1.000 professores, que depois fazem as réplicas ao nível das suas escolas, para podermos abranger o maior número de pessoas. E neste momento, quantas raparigas já foram abrangidas por este projeto? Neste momento, só no primeiro trimestre, já conseguimos distribuir cerca de 97.000 kits de dignidade, de higiene menstrual. Porque nós sabemos que quanto mais nós poderemos fazer esta distribuição, a maior parte das raparigas nós vamos poder abranger. E o que nós temos estado a fazer como apelo é fazer com que este kit de dignidade esteja disponível. E estando disponível significa que qualquer pessoa tenha a capacidade de poder obter, porque não se trata de nenhum luxo, trata-se de uma necessidade básica feminina e que tem que ser salvaguardada em todos os momentos. Então nós tentamos fazer isso, tentamos fazer a distribuição desses kits reutilizáveis, tenho que aqui dizer, porque são kits que têm especiais e que foram feitos justamente para poder responder a esta lacuna. Mais do que a distribuição de kits, existe também o fator das casas de banhos, em que muitas escolas não estão preparadas para que as miúdas possam fazer a troca, enfim, possam estar dignamente naquele período menstrual. Esta vertente também é olhado pela FDC? Infelizmente, a componente de infraestruturas ao nível das escolas, ao nível do país, é um desafio muito grande e nós poderíamos considerar uma das barreiras que nós temos para poder implementar o projeto de forma como nós queremos que o projeto seja implementado. Agora, dentro dessas escolas, é preciso dizer aqui que nós temos os chamados cantos escolares. Os cantos escolares são os cantos que nós identificamos dentro das escolas em coordenação com as direções provinciais de Educação e Desenvolvimento Humano, com as escolas, onde nos é cedido um espaço em que é tratado toda a questão ligada à saúde sexual e reprodutiva. Estes cantos estão equipados, estes cantos têm condições suficientes em que essas raparigas podem usar esses cantos para todos os fins. Não só para esclarecimento de dúvidas, mas também durante o período das aulas, se tiverem alguma dificuldade em termos de mudança de kit e por ali em diante, eles podem fazer nesses cantos. Não são suficientes, obviamente, porque estamos a falar de uma população de rapariga muito grande e que muitas das vezes tem estado a ter muitas dificuldades para podermos solucionar estes problemas. Mas é um desafio permanente que o país, não só a FDC, o país também tem que se desafiar a acolher e garantir que haja sustentabilidade, porque não podemos implementar esta iniciativa só quando tivermos um projeto que esteja a correr. Os projetos, nós sabemos muito bem, têm tempo de vida útil, são implementados dentro de um período e a nossa implementação muitas das vezes é feita no sentido de garantir que quando o projeto terminar possamos ter a continuidade desta abordagem. É por isso mesmo que nós falamos da questão de disponibilidade, é por isso que nós fazemos o apelo para ver se conseguimos ter este kit de gestão menstrual ou kit de dignidade, como se chama, disponível para qualquer rapariga de forma permanente, para qualquer rapariga e para qualquer bolso, acima de tudo. Sabemos nós que em algumas localidades há relatos de muita desistência por parte das raparigas. Estará relacionado diretamente isto com esta falta de disponibilidade desses meios para a gestão menstrual? Há uma relação direta? Existe uma relação que pode ser considerada, de certa forma, como uma relação direta, mas há vários fatores que contribuem para a desistência. Estamos a falar da própria mendicidade, onde, por exemplo, nós sabemos que quando um pai tem 2 filhos, uma menina e um menino, e só tem capacidade financeira para mandar um para a escola, a probabilidade de deixar a rapariga em casa e mandar o rapaz é maior, porque por si só os pais sempre pensam que a rapariga vai casar, vai ter alguém que cuide dela e por aí em diante. Então, existe a questão da mendicidade, existe a questão da falta de informação dos frutos que podem ser colhidos com uma educação básica digna, mas também existe esta questão de gestão menstrual que já chegou a ser uma grande preocupação ao nível do país e que hoje, para além da FDC, há várias organizações que estão a trabalhar na questão da higiene menstrual e nós conseguimos ver que há uma redução significativa em termos de desistência por causa deste motivo,
para além da desistência, nós já conseguimos notar que estas raparigas já podem participar em aulas de educação física com muita facilidade, porque já têm informação e sabem como se proteger e também sabem os ganhos que vão ter por se manter na escola. Então, esta é uma barreira, sim, não podemos deixar de lado, mas existem outros vários fatores que nós precisamos de olhar para eles e tentar ver como é que nós podemos mitigar o impacto desses para as nossas raparigas. Certo, falemos então de outros projetos que está a FDC envolvida, como este da promoção dos direitos humanos. Sabemos que a FDC está a trabalhar com os tribunais e também com os juízes para melhorar a situação dos direitos humanos. O que concretamente está a ser feito? Bem, na verdade o programa Viva Mais é um programa que tem várias componentes de atuação e tem tentado ter uma atuação integrada para todos aqueles que são os beneficiários deste programa. Nós estamos a falar aqui da questão da rapariga, mas também trabalhamos com as populações-chave. Dentro das populações-chave, trabalhamos com as mulheres trabalhadoras de sexo, trabalhamos com os homens que fazem sexo com homens, trabalhamos com os reclusos, trabalhamos com a população migrante, que é a população dos camionistas e por aí em diante. E a questão dos direitos humanos vem responder aquilo que é a notificação dos casos que é feito dentro das próprias comunidades e dentro dos próprios beneficiários. E a questão dos direitos humanos também olha para a questão do HIV. E o que nós temos estado a fazer é que vários casos são notificados através de equipes da FDC, que são os paralegais que estão no terreno a fazer o trabalho, mas os casos não existe uma proporcionalidade direta entre os casos que são resolvidos ao nível dos tribunais ou no sistema de administração da justiça e os casos que são notificados. Ou seja, esses casos não têm enquadramento nos tribunais, não são tratados devidamente. Muitas das vezes não é uma questão de enquadramento, muitas das vezes é a questão de que a forma como o processo é lavrado, a forma como o caso é notificado e encaminhado para a barra do tribunal, não tem elementos suficientes para merecer um julgamento. Estamos a falar de que tipo de casos, por exemplo? Estamos a falar, por exemplo, de um caso de violação, por exemplo. O trabalho que se tem para a produção de provas e poder se julgar dentro de um tribunal que realmente houve consumação de um caso de violação é muito difícil, porque a lei diz que o que tem que acontecer é que tem que haver um laudo pericial que é chancelado ou assinado por um médico legista. E nós olhamos para o nosso país, talvez não tenhamos cerca de 20 ou 15 médicos legistas formados e que possam estar a fazer esse trabalho. E para além desse trabalho, eles têm que fazer outro tipo de trabalho. Então, o processo da produção de provas, muitas das vezes, é moroso e não facilita também o trabalho dos tribunais. Isto, de alguma forma, desincentiva a denúncia por parte das comunidades? Obviamente. O que acontece é que quando nós fazemos uma denúncia e não encontramos uma resposta à altura, dentro das nossas expectativas, a probabilidade de voltarmos a fazer essa denúncia diminui claramente. Então, o que nós fizemos, como estava a dizer a Isabela, é que nós temos estado a fazer oficinas de trabalhos ao nível das províncias com todos os juízes, para nós encontrarmos uma solução. Como é que nós podemos facilitar esse processo de produção de provas? Podemos fazê-lo, por exemplo, através de técnicos de medicina, porque nós sabemos que em todas as unidades sanitárias temos técnicos de medicina já formados. Felizmente, ao nível do país, a rede sanitária tem estado a crescer, não só em recursos humanos, mas também em infraestruturas. E o que nós temos estado a fazer é fazer essas formações dos workshops, trocar experiência dos vários distritos. Tentamos trazer, ou tivemos workshop e conseguimos alcançar cerca de 96 distritos em que nós estávamos a fazer. Isto, workshops com os juízes? Com os juízes e em coordenação com a Associação Moçambicana de Juízes e a Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público. Porque é preciso também que a classe esteja envolvida e saiba de antemão que é um trabalho que tem que ser feito e que tem que haver exemplos e punições severas para garantir. Se nós falamos de violação sexual, também imagino que as situações de uniões forçadas entram nisto. Já presenciamos, assistimos várias situações em que os próprios tribunais não sabem como dirimir conflitos desta natureza. São esses casos também que a FDC encontra no terreno? Sim, claramente. Não só os casos de uniões forçadas, mas também temos casos de violência baseada no género, que são muitos casos, em que muitas das vezes as pessoas depois retiram a queixa, as pessoas depois fazem acordos familiares para que os casos não avancem. Mas falou e muito bem da questão das uniões forçadas. A grande barreira que nós temos, por exemplo, é a questão de registro. Porque quando nós chegamos para o julgamento, por exemplo,
identifica-se, ninguém sabe a idade da pessoa que está nesta condição. E só de olhar não é fácil produzir uma prova e garantir que realmente faz parte de alguém que viu os seus direitos limitados. Então, esta é uma barreira também que os tribunais têm, porque e depois ninguém sabe a idade da criança e depois quando levam as testemunhas ou os pais retiram a queixa porque é o vizinho, porque muitas das vezes esta questão que é um líder de violência tem alguém rebelde. envolvido. É sempre as pessoas que estão o mais próximas possíveis da vítima. Então, há a probabilidade de haver uma negociação, porque sabem muito bem o que é que significa termos que levar o processo em tribunal e ser julgado. A privação da liberdade vai ser por tempo muito breve e depois já sentimentos de culpa e por aí em diante. E a FDC também trabalhou muito na questão da aprovação da lei ao nível da Assembleia da República. A lei foi aprovada e neste momento estamos a trabalhar no sentido de fazer a tradução desta lei para as línguas nacionais e facilitar que os líderes comunitários já conheçam e possam fazer cumprir esta lei sem estar numa situação de poderem não provar por lei que realmente trata-se de uma união forçada e por aí em diante. Então, em quantas línguas já foram traduzidas? Já foi traduzido este instrumento? Neste momento já foi traduzido em 5 línguas, as 5 línguas mais faladas ao nível do país e está disponível. E nós fazemos essas entregas não só ao nível do sistema de administração da justiça, mas também ao nível do sistema do Estado. Fazemos as entregas aos governadores, aos secretários de Estado, fazemos treinamento e capacitamos os líderes comunitários e sabemos para eles poderem saber como fazer a notificação dos casos e como fazer o encaminhamento deste caso, dizia, para as instituições de administração da justiça. Com esta ação está a surtir algum efeito? Há alguma mudança no terreno? Há mudanças muito grandes. Se nós formos acompanhar mesmo ao nível da imprensa, tem estado a reportar vários julgamentos que são feitos em relação a esta questão de uniões prematuras e várias raparigas têm sido devolvidas ao convívio familiar e para além de nós devolvermos ao convívio familiar, também fazemos questão de reintegrar essas meninas ao nível das comunidades. Isso significa que aquela que tem idade escolar volta para a escola, e aquela que precisa de fazer um empoderamento para diminuir a questão de mendicidade, nós fazemos uma formação de empoderamento e damos um kit para começar a fazer alguma atividade e ter uma geração de renda e de sair um pouco desta situação de dependência que muitas das vezes é que lhes leva a serem vítimas e serem encaminhadas para situações de vulnerabilidade que possa transformá-las em alguma coisa que não é o que elas sonham ao nível da sua vida. Quantos juízes é que foram formados neste período? Nós estamos a falar de todos os juízes dos 78 distritos que nós temos e temos distritos mais ou menos que temos por aí de cerca de 2, 3 juízes, todos eles foram abrangidos. Neste momento estamos a falar de cerca de 150 juízes que participaram nessas formações ao nível do país todo. Mesmo para terminar, Dr. Adelino, voltando para a questão da gestão de higiene menstrual, sabemos que já dia 28 a data, que atividades é que estão programadas, o que é que vai acontecer para alertar e despertar mais a sociedade sobre esta problemática? Bem, ao nível do país todo, em vários cantos, vão acontecer atividades de sensibilização ao nível das escolas em que nós estamos a fazer as atividades, que são palestras, distribuição de kits de dignidade, demonstração de como se usa e também distribuição de panfletos de mudança de comportamento em relação à abordagem deste tema, tanto dos rapazes, tanto dos professores, tanto das raparigas. E hoje temos uma cerimônia central ao nível da província que vai decorrer ao nível do distrito da Manhissa, que é o distrito que foi selecionado para receber as cerimônias provinciais. Vai haver uma atividades recreativas que vão ser coordenadas ao nível da escola secundária da Manhissa, que é a escola de referência naquele distrito e que temos atividades lá. E também vamos contar com a presença das autoridades locais que vão falar um pouco da importância de dar um pouco de dignidade à questão da gestão menstrual e também por uma gestão menstrual sem tabus, clarificar-se através de peças teatrais, através de jogos de futebol, onde os jovens vão conviver, vão trocar experiências e por aí em diante. E ao nível do país todo, onde nós temos atividades, como disse, também vão decorrer atividades. Sabemos que o dia é 28, mas para não afetar muito o calendário escolar, por se tratar de uma segunda-feira, preferimos fazer esta atividade na sexta-feira, que é hoje. Na verdade, é o culminar do mês da mulher, que é o mês de maio,
que termina agora no dia 28 com esta atividade ligada às celebrações do Dia Internacional da Gestão Menstrual. Doutora Adelina Chino, muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos. Vamos assim então a olhar para os vários projetos que têm a ver com a promoção dos direitos das raparigas e não só nas comunidades, com a FDC, que a FDC tem vindo a implementar em várias zonas do país. Vamos